Ok, pessoal. Boa noite a todos. Angélica, ok, agora sim. Lianula, Dayana, sejam bem-vindas. Grazi, Silvia, Cristina, seja bem-vinda, Cristina, Ângela, Isabela, Larissa, Vanja, sejam bem-vindas. Linda, Aline. Estamos esperando aí o professor Gessé adentrar. Perdão aí pela caída da live. Só um instantinho. Houve esse engano mesmo, de fato. O Gessé terminou adentrando pela live, pelo próprio link da FGN, e por isso ele terminou caindo, derrubando, né, o nosso encontro aqui. Eu já falei com ele pessoalmente, por telefone, e então só estou esperando ele entrar aí pelo próprio Instagram dele, né? Gessé. Gessé 351, né? 331. Estou esperando ele entrar aqui. Seja bem-vindo, Sandra, Evelyn, Neide. Só um instantinho, pessoal, mais. Deixa o Gessé clicar lá no nosso live. E aqui eu solicito ele. Isabela dizendo que é a live do ano, é a renovação. Só um instante mais, emoção, querida, sem dúvida. Clarice, que bom lhe ver, Clarice. Silvia, Mara, Isa, estamos só esperando o Gessé adentrar. Grande Cléris, Nanda Sobral, ô querida, seja bem-vinda. Rose, deixa só, Lívia, lendária, live histórica. Elibete, cadê o danado do Gessé de novo? Só um instantinho, pessoal, porque ele realmente, como vocês perceberam, ele entrou na live com senha e conta da FGN e por isso caiu, né, concomitantemente. Houve um pedido de vocês aqui, da Cristina, mas me permita, eu vou precisar esperar o Gessé adentrar, né, para que a gente faça a live, Cristina. Eu acho que o que você gostaria de falar é exatamente isso, né? Que ele entrou com a conta da FGN e por conseguinte ele terminou. Se vocês quiserem ligar, ligue para o Gessé, liga aí para o Gessé para orientar ele aí o que for, né? Então só um instantinho. Caramba, cadê o danado do rapaz? Ansiosa, a melhor live de todos. Nem começou, mulher. Gessé entrou. Ah, que legal. Gessé entrou. Cadê? Gessé, se você já entrou, aqui. Gessé, já estou aqui. Ok. Então, acabei de ver aqui você, velhão. Pronto, eu vou lhe chamar aqui. Você vai aceitar aí do seu lado. Você já sabe como é. Não é sua primeira live. Pronto. Boa Pronto, noite, queridão. boa noite a todos. Marinheiro de Que primeira bom. viagem. Rapaz, Que bom, mas deu tudo certo. Realmente deu parece tudo que, certo. como você entrou com a conta da FGN, eu já Foi. estava da conta, possivelmente todas as duas vezes caiu aqui, eu não consegui, nem entendi por quê, porque eu não tinha mexido em nada e simplesmente caiu. Gessé, me permita, Foi. antes de lhe apresentar, aliás, o público todo aí, né, obviamente já lhe conhece, e aqueles que não lhe conhecem, obviamente vão ter a grata satisfação de lhe conhecer agora, né, a pessoa amiga, humana e, ao mesmo tempo, o grande profissional que você é. Querido, Muito me obrigado. permita só iniciar, na verdade, pontuando que Sim. essa é uma live da Faculdade de Gestão e Negócios, né, de Salvador. Live essa que faz parte do programa Conscientizar.
é um programa de extensões que a própria FGN tem aqui em Salvador, e, por conseguinte, quando ele entrou nesse processo de distanciamento social, foram convidados, não só estudantes, professores e alunos, né, que mediasse ou realizasse lives dentro de temáticas que acolhessem, né, a própria família FGN, digamos assim, estudantes, professores, colaboradores como um todo, bem como a comunidade, né, circunvizinha e outros, né, daqui de Salvador e da onde mais possa levar um pouco dessa temática ou de temáticas que sensibilizem ao ser humano no que se refere à sua saúde mental ou sua saúde integral, tá? Me permita para a gente começar logo, tá? O nosso encontro. O nosso tema hoje é a psicologia do coronavírus, como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Permita a Gesser lhe apresentar um pouco mais. Professor Gesser de Souza Silva, ele é psicólogo, mestre em sociologia, tem doutorado em ciências sociais, acredito também pela Universidade Federal da Bahia, me confirme, por gentileza. Sim, É, sim. não é isso? É psicanalista e Isso. professor, né, universitário, de fato. Hoje, professor lá da FGN, do curso de psicologia, onde tem a cadeira, né, em matrizes do pensamento em psicologia, dentre outros que assim virão. É especialista em políticas públicas pelo governo do estado da Bahia. Então, é um pouco do seu currículo profissional, mas o melhor da festa é a sua pessoa. Então, muito Querido, obrigado, seja gentileza. bem-vindo, é claro, Muito seja obrigado. bem-vindo, Gessé. E, mais uma vez, fique agora, vou lhe passar a palavra, conforme nós acordamos, para que você possa discorrer um pouquinho sobre esse tema. E, a partir daí, eu vou acompanhar aqui perguntas, vou acolhendo um pouco do tempo, né? Confesso que eu terminei me perdendo um pouco do início, né, da nossa live, o horário inicial da nossa live. Confesso que eu terminei me perdendo aqui, com tantas entradas e saídas. É, Mas, em suma, eu tenho uma noção aqui para que a gente tenha uma referência, tá? Querida, a palavra é sua, depois aí eu vou estar colhendo aqui as perguntas e o tempo, viu? Bom trabalho para a gente. pronto. Obrigado. Estão me ouvindo Nada, bem, queridão. Clério? Você está Sim, me ouvindo se bem? você puder se puder aproximar um pouco mais, melhor. Mas está tudo certinho. Pronto. A câmera ficou só um Ótimo. pouquinho mais baixa do que você, né? Talvez pelo perfil do notebook ou do seu celular onde ele se encontra aí. Mas dá para lhe Sim. ver bem aqui. Ela está um Quer pouco que mais de coloque um baixo pouco. para cima. Certo. Quer que coloque mais um pouquinho para cima. Pronto. Deixa eu melhorar aqui. É, se for o caso, se for oportuno aí. Né? Agora só está Pronto. isso. É só para ver mais o seu rosto aí, seus ombros, né? Para não Melhorou, ficar não foi? muito perto. Melhorou. Melhorou. Queridão, o som tá legal, viu? Então, estamos juntos. Se Ótimo. você... A palavra é vossa. Bem, primeiramente, agradecer ao professor Clérison o convite, à Faculdade FGN, que está acolhendo essa ideia e promovendo essa ideia. Então, muito obrigado, Clérison, é um prazer. O seu convite certamente seria irrecusável, não é? Pela pessoa que você é, dedicada, pelo grande psicólogo que é, e por essa proposta ser muito bem-vinda e adequada, né? Queria Perfeito, agradecer também queridão. a presença de todos, os queridos alunos, que eu estou vendo aqui vários, né? Não vou citar nomes, porque aí pode gerar ciúmes, mas eu estou vendo aqui passar vários, fazer uma Aham. referência aí a alguns amigos que estão presentes também, Solange, Oliveira, acho que Tito também está presente. Então, boa noite a todos e realmente muito obrigado pela presença. Bem, então, eu queria tecer alguns comentários iniciais Claro, meu irmão. sobre os efeitos da pandemia no que a gente pode chamar de plano civilizacional, né? Quer Uhum. dizer, quais os impactos no nosso horizonte de significados, de sentidos e de organização do mundo, né? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é que o novo coronavírus e a sua pandemia têm provocado o que a gente chama na psicanálise
efeitos do real, não é? uhum, Eu vou explicar, não vai ficar nada difícil de entender. O efeito do real é o efeito de estranhamento muito radical com nossa realidade, com nossa pauta usual de conduzir a vida, uhum, de compreender o mundo, afetando certezas que estavam muito bem consolidadas. Vou dar só o exemplo aqui dessa nossa fé na ciência, que vinha, de certa forma, muito bem organizada, né? Tanto é que quando a gente uhum, fala científico, é um sinônimo de verdade, né? E esse efeito de real, de estranhamento que o novo coronavírus traz, é fazer a gente se deparar com o não saber da ciência, né? A ciência perfeito. luta para ocultar o não saber. Na verdade, em última instância, não existe não saber na ciência, né? O não sabido é apenas provisório, porque um dia a gente vai saber tudo, né? E aí a gente vê a ciência sendo abalada, né? Sendo abalada nas suas certezas. Se a gente pegar aí as várias versões de propostas preventivas que foram dadas, né, desde o início até agora, a gente vê que isso é uma fonte de angústia, né? Pegar só o Uhum, exemplo das máscaras. Inicialmente, a máscara era só para quem estava contaminado, não era importante para quem não estivesse. Depois, a máscara passa a ser de uso geral. Uma revista como a The Lancet, que é uma referência mundial, né, em publicações médicas, faz um estudo com 96 mil pacientes, uma meta-análise, né, concluindo que a hidroxicloroquina não seria uma medicação viável. Depois ela volta, pede desculpas e disse que errou. Se dizia que o vírus sobrevivia até 9 dias em superfícies. Já o CDC disse que isso não é uma garantia. Ou seja, uhum, várias idas e vindas, né, nesse saber uhum. científico, que vai deixando as pessoas também muito inseguras. No estudo, às vezes vai ficar mais confuso ainda, né? Em termos de Uhum, toda essa. Então, a ciência, que é um grande pilar civilizacional, ela fica muito abalada, perdendo a confiança, né? Basta se ver as reações quando se fala agora do teste da vacina. E aí o povo diz, ah, se for da China, eu não quero nem ver. Então, essa moralização também de todo o processo, né? Ganhou um sentido moral, né? Aderir a aham, certo medicamento, aderir a certa vacina, no sentido moral, que gera muitas animosidades, né? Então a gente está vendo aí uhum, famílias se desfazendo, amigos rompendo em torno dessa moralização, dessas animosidades, porque se transformou a pandemia numa questão moral, né? Essa desconfiança que as práticas de prevenção, que são absolutamente necessárias, mas essa uhum, desconfiança nos outros e no meio ambiente. Então, a confiança ontológica, desde o aperto de mão, o abraço, a fala, onde eu posso tocar. Então, tudo isso colocado sob suspeita. Então, vão juntando aí os fios para a gente ver onde é que vamos desembocar, né? Nessa, nesses efeitos que eu estou chamando aqui de estranhamento. Outra questão, a necessidade de adaptação muito rápida às transformações, né? Que acabamos de viver agora há uhum, pouco, tentando entrar aí no Instagram, botar o vídeo. Então, muitas mudanças e muita necessidade de adaptação e rápida, né?
Então, por exemplo, a quarentena foi decretada de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Todo mundo teve que se adaptar a isso muito rápido, se adaptar a home office, se adaptar aos meios digitais, ao uso de máscara, álcool em gel, lavar. Então, muita coisa, né? Que resulta Com certeza. numa, numa perda desse nosso senso de segurança ontológica, né? O que é a segurança ontológica? Aquela confiança quase que natural que nós temos, que tudo vai continuar bem, que eu estou bem, né? Que as coisas vão seguir o seu fluxo, abalado, né? E abalado Uhum, também essa nossa confiança, né? Para dar conta dessa realidade. perfeito. Por isso que os efeitos não poderiam ser outros que não os da angústia, né? Da angústia, da ansiedade. E claro, cada um tem respondido a essa crise com o seu modo de funcionamento psíquico próprio, não é? Com o que tem de funcionamento, o que tem de inteligência, de criatividade, de conflitos internos. Então, esse é outro efeito desse encontro com o real, com o estranho, que é esse vírus, na nossa subjetividade. Cada um vai respondendo com aquilo que tem, né? Então, Uhum, a gente vê pessoas em pânico, pessoas que não estão nem aí, né? E que dizem que nada, isso aí não é verdade, é um grande exagero, né? Os que até têm defendido os efeitos benéficos do vírus, né? A gente tem ouvido aí alguns discursos sobre como o meio ambiente está melhor depois dessa parada, como as pessoas estão mais solidárias, como foi bom esse vírus para a gente perceber que precisa do outro, enfim. Então veja que os efeitos desse encontro com o real, com o estranho do vírus, vai produzir efeitos a depender do que cada um já tem em sua subjetividade, né? Digamos assim, ele é um potencializador do que cada um já tem aí na sua trajetória, nas suas experiências. Então, eu tenho visto as pessoas se descobrirem muito corajosas, né? Não imaginarem que tinham tanta coragem e vão para a linha de frente, né? Vão uhum, pessoas em pânico, pessoas com ideação suicida uhum, e cada um então colocando a sua peculiaridade, né? A sua singularidade. E perfeito. também o que eu tenho observado, os sujeitos que têm uma inclinação mais introspectiva e que agora têm que ficar em casa, de um modo geral, não estou falando aqui de nenhuma regra, né? Mas de um modo Uhum, geral, esses sujeitos têm ficado tensos, né? Angustiados, mas bem, né? Eu vi de um paciente, ele me disse assim, doutor, para mim essa quarentena não é nada, porque minha vida sempre foi uma quarentena. Eu já estava em estado aham, de quarentena. Então, como é esse estado de quarentena? Ele, não, aham, eu fico em casa, eu sempre fui uma pessoa de ficar em casa, de ficar lendo, é, sempre aham, priorizei minha solidão. Então, pessoas mais introspectivas, com a vida uhum, interior, com essa, atravessam, de um modo geral, bem. Já aquelas figuras mais extrovertidas, aquelas pessoas que precisam de um contato maior com o outro, ver a cidade, ver a rua, ter experiências sinestésicas com o mundo.
essas pessoas estão realmente sofrendo bastante, né? Porque tem que se recolher e é um desafio para essas pessoas, né? Mas assim, de um modo geral, cada um vai respondendo com a sua peculiaridade, né? Eu tive a oportunidade de comunicar um resultado positivo para a Covid-19 de, um, de uma pessoa, né, que eu atendo e acabei Uhum. ficando com essa tarefa de mediar esse informe. E pena que eu não gravei, porque se eu tivesse gravado, depois eu ia pedir a ela autorização. Porque a reação dela foi de uma felicidade extrema, né? Ela gritava de alegria, chamou os filhos, né? Disse que era Covid. Meu Deus, eu não acredito. 14 dias sem trabalhar, uma maravilha, né? Porque é da área de saúde, e aí ia ter que se Uhum. recolher. 14 dias sem aquelas pessoas insuportáveis do trabalho, e ela literalmente gritava de alegria, né? Então veja aí o que é a É. singularidade, né? E como cada um Uhum. tem respondido, professor Clérison, com muitas peculiaridades, né? Perfeito. E aí, a questão mais próxima, mais propriamente, que você me fez o convite, né? De como manter a Uhum. saúde mental em meio a tudo isso. Então, de certo modo, eu já toquei um pouco na questão ao falar que é como as substâncias psicoativas, né? Elas não vão colocar em você o que você não tem. Da mesma forma, uma crise não vai colocar o que não já é seu, né? Vai potencializar, às vezes, elementos adormecidos que vão agora despertar, né? Com essa crise, que podem ser elementos Uhum. positivos ou problemáticos, né? A depender aí da história de cada um. E pensando em dicas, né? Psicanalista não é muito bom em dicas, mas eu vou arriscar aqui algumas Aham. dicas sobre manter a saúde mental nesse momento aí da pandemia, né? Certeza, querido. Primeiro ponto que tem chamado minha atenção ao lidar com essa realidade aí diariamente, né? Em atividades na segurança pública. A primeira dica que eu penso, a primeira reflexão, é da necessidade Uhum. que temos de nos desconectarmos um pouco dos meios de Legal. comunicação. Muito bom. Então, por que isso, né? Aí você vai dizer, professor, você está defendendo a ignorância, o obscurantismo? Não, porque tem chamado a atenção a forma como os principais veículos de comunicação têm tratado a pandemia, né? Às vezes a gente Uhum. parece que está numa competição, qual é o dia que morre mais gente, né? Qual é o estado que vai piorar. Inclusive se Perfeito. usa a expressão recordes, né? Que é uma expressão É. que vem do esporte, da gente torcer, né? Então, infelizmente, os meios de comunicação, de um modo geral, claro, eles têm feito um trabalho muito ruim ao enfatizar os aspectos negativos. Covas Uhum. coletivas, números de mortos. Ah, então você está defendendo que esconda isso? Não. Isso tem que ser dito, dado real. Mas e o outro lado? A quantidade enorme. O Brasil, já que estamos falando de recordes, né? O Brasil é recordista mundial em pessoas recuperadas da Covid. Então você tem uma grande quantidade de pessoas se recuperando, grande proporção de assintomáticos. E por que isso não é Uhum. falado, né? Então, se desconectar e escolher o meio de comunicação adequado. Um site oficial, como o site da CESAB, que eu recomendo muito, da Vigilância Sanitária.
Você pode pegar ali informações adequadas. E mesmo assim não precisa ser muitas horas do dia, né? Então, acho que Uhum. tentar desconectar um pouco, porque a forma como é passada a informação da pandemia vai alimentando nossa imaginação, e aí caberia, professor, toda uma live para a gente falar aqui do imaginário, né? Que o ser Uhum. humano é a única espécie que o imaginário tem um efeito de realidade. Então, se eu estou me Perfeito. alimentando de notícias negativas, né, da morte se aproximando, do caos, se eu alimento minha imaginação do caos, eu vou viver o caos interno. E isso Uhum. aí vai me deixar mais angustiado. E aí eu vou entrar até numa área aí do senhor, professor. A gente sabe que quando a gente fica ansioso, se libera cortisol, Com certeza. adrenalina, Uhum. que vai destruir nosso sistema imunológico, né? Então Perfeito. imagine que receita bombástica. As pessoas em casa, em pânico, aterrorizadas com as notícias, vivendo essa realidade caótica, destruindo seus sistemas imunológicos. Quando elas voltarem a sair, elas vão estar mais vulneráveis ainda à contaminação. Então é muito importante desconectar, desfocar um pouco desses meios de comunicação, né? Que viraram verdadeiros jogos mortais, né? É De verdade. aterrorizando a população, né? Nesse Uhum. tempo de isolamento, vamos aí à nossa segunda reflexão, você terá um tempo maior com você, né? Inevitavelmente, quem está fazendo home office ou quem está mesmo sem ir ao trabalho. Nesse tempo, seria muito proveitoso tentar retomar antigos projetos, Muito bom. retomar projetos que estavam ali abandonados, né? Aquele seu violão que estava lá já Uhum. todo cheio de poeira, aquele seu santuário que estava lá com seu santo de devoção já esquecido, aquele seu Uhum. projeto de aprender um idioma, um projeto de aprender culinária. Não precisa ser nada. Quando a gente fala retomar projetos, não está falando de nada grandioso, não, né? É um Muito bom. projeto dentro de cada realidade, né? Não Perfeito. precisa ser nada de dominar o mundo, não é? E que nos Isso dão vale, bem-estar, né? é, isso vale para todos, seja a pessoa de uma maior complexidade, de um maior grau financeiro, uma pessoa mais pobre, todos temos Uhum. projetos a retomar, não é? Perfeito. Pendências a resolver. Se engajar em atividades práticas, né? As atividades manuais, o labor manual, é uma boa forma da gente parar de pensar. Então, esses Muito pensamentos bom. intrusivos sobre a doença, sobre a morte de familiares, né? São pensamentos trágicos, intrusivos, eles podem ser neutralizados com uma atividade manual, né? Lavar Uhum. pratos, cuidar das plantas, se engajar em coisas que te dão prazer, mas que envolvam a manualidade, né? Procurar Uhum. manter a rotina seria a minha quarta reflexão, né? Porque a tendência, quando a gente está em casa, é acordar de pijama e ficar o dia todo de pijama, né? Ficar largado no sofá, porque você não vai trabalhar, ninguém vai lhe ver, Aham. você ficar largado no sofá, né? De pijama. Com Então isso é certeza. muito ruim, porque a gente está se deixando levar pela desorganização, né? Muito Então legal. manter uma rotina. Acordou, troque de roupa, né? Vá tomar o seu café,
Vá fazer tentar manter uma rotina. A gente Uhum. fala muito mal da rotina, né, nos tempos modernos. Falar do rotineiro é quase o sinônimo de tédio, né? Mas, na verdade, a rotina é um fator de organização psíquica, né? Então, é preciso tentar manter uma rotina, fazer as coisas, o horário de se alimentar, o horário de trabalhar, o horário de fazer a comida, o horário de varrer a casa. Isso é muito importante, né? Para a Muito gente legal. manter cuidar, né, da nossa saúde e da nossa organização. Eu Uhum. falei aqui sobre a imaginação e o quanto se a gente alimenta a imaginação de negatividade, de coisas ruins, a gente também se fragiliza, né? E frequentemente eu tenho visto pessoas em pânico, pessoas saudáveis, né? Pessoas que não são do grupo de risco, pessoas jovens e Uhum. tomadas pelo pânico. Então, a quinta reflexão seria estar atento a esse mecanismo do pânico, que é diferente do medo, né? Eu penso que sentir um pouco de medo ou sentir o medo nesse momento é a coisa mais saudável e natural que pode acontecer, né? Um certo Perfeito. medo, um estado de apreensão, que garante até Uhum. que você se cuide também, né? Uhum. Agora, o pânico é um outro processo psíquico, né? O É. pânico é a desorganização. A palavra pânico vem do deus Pan, né? Que está em todo lugar. Então, essa experiência de que o risco vem de qualquer lugar, de qualquer região. É uma ameaça que você não sabe de onde vem. Então, esse Perfeito. mecanismo do pânico, ele pode ser bloqueado também. Se a gente Uhum. estiver um pouco atento, que está entrando no pânico, como é que eu sei que estou com pânico? A dificuldade de pensar, o pensamento repetitivo no tema, as reações simpáticas, né? Taquicardia, sudorese, são sinais que a gente está entrando em pânico. E aí é importante a sexta reflexão. Se está entrando em pânico, é hora de partilhar isso com alguém, né? Uhum. Então, isolamento social não significa solidão. Inclusive, dentro daqueles projetos possíveis de serem retomados, estão as velhas Uhum. amizades, né? Perfeito. Então, retomar amizades, rever, usar as redes sociais aí ao nosso favor, né? Uhum. Quando você partilha, você quebra esse ciclo do pânico. Você poder falar, não precisa ter vergonha, não. Ligar para um amigo de confiança, para o seu Muito legal. terapeuta, não é? Estou E por precisando. último, professor, a sétima orientação, a sétima reflexão, Você e está que cheio de dicas. inspirou, tá vendo aí? A, a sétima reflexão, Ah, e que deu origem até o título da nossa fala hoje, né? A psicologia do coronavírus, que é um pouco o senso de humor e do lúdico, que não podem uhum. desaparecer no pior momento da vida, que não acho Perfeito. que estejamos vivendo o pior momento da vida humana, não Uhum. é o pior momento. A gente está lidando com um vírus que a letalidade gira em torno de 2%. Em alguns estudos, Uhum. ele chega a 1% de letalidade. Quer dizer, não estamos Uhum. lidando com a pandemia de ebola, que a letalidade chega a 80%, 90%. A gente está lidando com um vírus bem menos letal. Então, é o momento também de retomarmos o lúdico, o senso de humor, porque quando a gente consegue rir de algumas situações que a gente está vivendo, a gente também se desconecta, né? É uma forma de Uhum. tirar o foco.
E eu tenho visto, graças aí a meu filho, Tito, né, de 11 anos, que me apresentou esse mundo dos memes, né? E eu tenho dado muita risada com esses memes, que são realmente Aham, muito criativos, né? Fazem algumas aham, ironias muito bem-vindas e que a gente descontrai um pouco, né? Aquele com estado de certeza. tensão, ele se desfaz com Uhum, o senso de humor. Bom, para não estourar o tempo das perguntas, né, professor? Eu vou perfeito. parar por aqui. Bom, eu estou acreditando que nós começamos com uns 10 minutinhos de atraso, talvez 12 no máximo. Uhum. Então, o nosso encontro, teoricamente, é até às 7h40, né? Isso. Se 7h40? Sete h Eu 40 não é isso? acredito. 6h30, É, 7h30, 7h40. Então, a gente ainda tem mais 20 minutinhos aí, no caso. Eu terminei tirando aqui, já sei, até pedido, né, que foi solicitado, porque as falas, vou ativar agora os comentários, eu terminei parando os comentários, porque ficava as palavrinhas, os comentários que os colegas estavam fazendo, né, pela gratidão da sua presença, né, do encontro da gente aqui, é, a saudade, então, inevitavelmente, as pessoas estavam comentando, só que as palavrinhas ficam em cima de você, né, porque sim, eu estou vendo aqui. embaixo aí. Pois é. Então, eu atendi aqui ao pedido, na verdade, né? Agora tu pediram para não desativar mais. Então, eu desativei só porque você estava falando mesmo, né? Então, eu sabia que você ia discorrer conforme a Sim, gente acordou. E vamos deixar, então, agora mais para perguntas, comentários, algumas colocações é, que, que o público, né, queira também assim fazer. Querido, sim, respondendo aqui, vai estar salvo lá no IGTV, né, do próprio da FGN em particular, a gente vai estar divulgando, tá certo? Sim, vai estar salvo, mas outra pessoa perguntou aqui, de fato. Jessé, você destacou vários pontos, né? Como um bom psicanalista, você deu várias dicas, sim. de Eu não fato. detesto dicas, mas tudo bem. Não, mas as dicas são em cima da nossa realidade, né? Assim, não são Sim, dicas, não quer dizer que a gente deva segui-las, né? Mas são pontos isso, que servem para um ou para outro, que cada um verifique, né, dentro da isso. sua realidade, se lhe faz sentido no caso. E até Sem propõe dúvida, a contradica, né? Não é a isso, professor? contradica. A contradica. Brilhante, com certeza, né? O que, é que tem feito sentido para cada um no caso. Eu não vi ainda algumas perguntas aqui, faz mais lives desses assuntos que alimentam o nosso psicológico, né? O Elma aí tem pontuado. Como sou introvertida, tem sido mais fácil para mim, foi um dos tópicos que você trouxe, Sim, né? Realmente, né? Os introvertidos, de alguma forma, beberam mais, né? Assim, sim, expressaram mais, vou chamar assim, uma certa plenitude maior do que os extrovertidos, que estavam mais acostumados a ganhar energia, né? Quando está com foco fora, no outro ou nas coisas. Alguns colocaram aí, como a Isabela, né? O tema isso é importante, temos que buscar mais o nosso equilíbrio. Fiz uma lista de atividades, foi o tópico que você pontuou, né? Da rotina, né? Ou seja, a nossa desorganização mental expressa o sintoma da ausência de rotina, é uma expressão justamente do nossa desorganização exato. mental. Então, muito importa, de fato, né? Eu só estou lendo aqui, não sei se você está na mesma ordem do que eu. Fiz uma lista de atividades para fazer durante o dia, inclusive estou colocando as leituras em dia. Aliás, você destacou um ponto também muito importante, Jessé, que é buscar Sim, os aspectos que nos dá bem-estar, né? Que nos faz sentido, que agora, de alguma forma, a gente sempre quis, eu queria ter mais tempo, mais tempo. Agora, teoricamente, a gente tem mais tempo, né? Não que tenha mais tempo, mas o que exige sempre, seja antes ou agora, é foco, né? Definir o que uhum, importa, né? E criar novas estratégias. Aliás, as pesquisas mostram, quando se estuda a felicidade, que fazer as coisas de forma diferente ajuda, e fazer aquilo que nos faz sentido ajuda mais ainda, né? No caso. Amanda sim, e Colada, Claudiane,
Tem uma pergunta aqui, ó. A Ângela faz o seguinte, ó. Professores, vocês não acham que deixar de assistir leva as pessoas a se descuidar com os cuidados? A palavra é sua, José. Você Veja não só, acha que não foi deixar de aluna porque assistir? eu não estou vendo, professor, as perguntas, né? E eu fico com medo de Tá aqui. mexer aqui, desativar, então, Não se quem está preocupe, não. perguntando? Eu vou lhe perguntar de novo. É a Ângela Gomes, ela diz Ângela. assim, professor, é que ela Ah, botou com S no final. Você não acha que deixar de assistir leva as pessoas a se descuidar com os cuidados? veja só, Ângela, para a gente se informar sobre os cuidados, a gente pode ir num site confiável, o próprio Ministério da Saúde, a CESAB, Vigilância Sanitária, tem o 155 que você liga, obtém. Os planos de saúde criaram canais, às vezes, diretos com os médicos, né, e profissionais de saúde. Até Uhum, diagnóstico se faz por telemedicina hoje, né? Então, não acho que se desconectar um pouco dessa sobrecarga de informações que vem muito com muitas fake news, né? Lembram logo uhum. no início que disseram que o álcool saiu essa fake news até de um químico, né? Que o álcool não matava o vírus, o que matava era o vinagre. Que se queria o álcool para vender mais álcool, para a indústria do álcool, né? E Aham, aí depois se provou que era uma fake news, né? Então, sei, sei. Angela, não é parar de se informar, é parar de se nutrir dessa mídia tanatológica, né? Que a gente está Uhum. vendo por aí. Muito bom. Você terminou respondendo ao Ricardo aí do Passos Possíveis, né? Que é uma comunidade que ele é responsável, sinal um trabalho belíssimo. Passos Possíveis é um projeto novo deles lá, que lhe pergunta de que forma devemos nos informar o que está acontecendo, né? Você acaba de responder aí. Tem uma outra pergunta aqui do Diego que diz assim: incrível como o discurso do outro pode nos deixar alienado a questões como essa. Minha pergunta é que é- minha pergunta é: essa histeria coletiva pode simular sintomas que são difundidos como as que são associadas ao vírus? Hum, Essa histeria coletiva pode simular sintomas que são sim. difundidos? A pergunta. Quem foi que perguntou, Clarissa? Ô, Diego. Diego, Diego, Diego boa Aquino. noite. Diego Aquino, boa noite. Saudades aí do Diego. Veja só, com certeza, apesar de que eu não acredito que o termo histeria seja o que melhor define, né? Porque a gente está numa situação muito mais da angústia. Uhum, Então, mas sim, a angústia pode sintomatizar e isso não é um machismo, não. Os profissionais de saúde que eu tenho contato, que eu trabalho diariamente, né, médicos, enfermeiros, e eles uhum. têm dito que têm chegado vários casos de aparente síndrome respiratória e quando se vai analisar não tem nada. É um Eita. processo da ansiedade que dificulta a respiração. E claro, como eu disse, se você alimenta o seu imaginário só em torno da doença, você vai começar a ter os sintomas. Vão ser sintomas mais leves, né, os sintomas psicossomáticos, mas eles podem simular pelo mimetismo dessa realidade que é apresentada. Então, eu tenho visto paciente com dores de garganta, dificuldade de respirar, problemas intestinais, e vai fazer lá o sorológico, dá negativo de IgG e IgM. Quer dizer, ele nem teve contato com o vírus, não está contaminado, mas está somatizando os sintomas, né? Isso é possível, Diego. Uhum. Ok. É, vou lhe dar aqui a Monique diz assim: até que ponto os noticiários podem potencializar nossos medos? De alguma forma, acredito que seja pontuou, mas fica aí a pergunta. A Eline
Melo pergunta assim: cada um responde aquilo que tem e tem se manifestado ainda mais. Como lidar com essa problemática na dimensão pessoal? E como explicar que as pessoas que vivem na rua, aqui já é a Solange, não contraem o Covid-19? Bem, são perguntas aí. Como eu vou começar pela de Solange, que eu vi aí está mais fresquinha. Depois você me recorda de Eline. Veja só, Pronto. Solange, eu comecei dizendo que esse vírus está fazendo o nosso encontro com o real, com o não saber, né? Então, a Uhum, população de rua, que se acreditava teria uma propagação gigantesca, não tem havido essa propagação. Então, qual é a hipótese assim do que eu tenho lido, né? Como eu disse, a gente está tateando aí um pouquinho ainda no escuro. Mas, de alguma forma, o sistema imunológico dessas pessoas, por maior exposição a agentes nocivos, é também um sistema imunológico melhor. É o que muitos infectologistas têm defendido, né? Quer dizer, pessoas que têm uhum. uma exposição maior acabam se imunizando, né? Também. Então, é uma perspectiva. Mas vamos ver, Solange, o que é que os estudos vão revelar mais, né? Perfeito. E, Querido, oh, perdão, desculpa. e Eline falou sobre no plano A questão pessoal, do né? medo, né? Foi do pessoal, perdão, foi. Eu tenho achado lamentável a forma como a mídia tem tratado a questão, né? Uhum, E o que eu acho também muito rico é que a própria mídia está se autocriticando, né? Porque essa uhum, crítica não sou apenas eu, psicólogo da saúde, que está fazendo. Os próprios vários jornalistas têm apontado as falhas, como a forma que os dados são selecionados. É aquela ideia, vou falar aqui um clichê, né? Do copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, uhum. a depender de como você passa a informação, você pode realçar o aspecto só negativo ou só positivo. Nenhuma das duas é boa. A gente tem que ser verdadeiro, consistente com os dados. E temos dados muito animadores e que não estão sendo divulgados para o público, né? Perfeito. Já sei, nós temos mais 9 minutinhos. Tem uma pergunta aqui, que esse negócio também aqui, ó. É, aqui. Você fica à vontade aí que você também pode estar lendo aí, Eu não estou vendo as perguntas. tá bom? Você respondia seus transtornos aqui, cadê? Eu terminei pulando aqui um pouco a ordem, mas teve uma pergunta bem pragmática: como lidar com pessoas que já têm alguma psicopatologia e que não aceitam o distanciamento social? É a Vanderly. Puxa, Isso. Vanderly é Como lidar? uma questão muito, muito rica essa sua, né? Porque tem aumentado, né, os casos de surtos psicóticos, muitas pessoas têm surtado, né? E eu tenho acompanhado isso diariamente. E a gente tem que tentar manter os cuidados básicos de sempre, né? O atendimento Uhum, psicológico, o acompanhamento psiquiátrico quando necessário. Se nada disso precisa parar, não é? Agora, concretamente, para a gente poder dar uma orientação de um caso concreto, aí realmente a gente precisaria ter mais detalhes do caso, né? Para a gente pensar aqui estratégias para manter esse sujeito, por exemplo, um bipolar em mania, que já tem essa tendência do andarilho. Como é que vai ficar em casa num contexto desse, né? Então é uhum, problemático mesmo. Mas aí, Vanderlei, eu precisaria ouvir mais os detalhes do caso específico para a gente tentar pensar. uhum. Então, uma parceria da psiquiatria com a psicologia,
poderia tentar Perfeito. segurar mais essa pessoa. Ou essa pessoa poder sair, mas protegida também, né? Uhum. Porque você pode sair, você não deve sair sem os cuidados para aglomerações, mas você pode sair, né? Aqui ainda não estamos no lockdown, não é isso? Então, alguns bairros sofreram lockdown, mas de modo geral, você pode sair, ir numa pracinha, se não tiver aglomeração, né? Com a máscara, retornar, levar o seu cãozinho para passear. Então, a gente precisaria pensar no caso concreto. Se Vanderlei Não, quiser, pode me ligar. perfeito. Jessé, nós temos mais 5 minutos. Eu vou abrir aqui a palavra para você, mais uma pergunta. E lembrando aqueles que não foram contemplados as suas perguntas, podem também entrar em contato contigo, né, pelo Instagram, Jessé, ou Pelo pelo seu Instagram, Instagram. pelo WhatsApp, né? Pronto. E-mail. O seu Você pode. Instagram é Jessé. Gessé Silva 331. Pronto, Gessé Silva 331. Tem uma pergunta aqui da Tereza, diz assim: boa noite, meus queridos professores. Como lidar com os que estão ansiosos em nossa casa? Hum, é. Então aí a gente tem que pensar em estratégias criativas, né? Para, Uhum, porque cada contexto é muito peculiar, né? Cada contexto familiar. Por exemplo, se trata de uma família religiosa, por exemplo, tem um uhum, momento de culto em casa, é muito bom, né? Se é muito uma legal. família que tem ali um professor, pensar em dar uma aula, assim, sempre recursos de quebra, né? Perfeito. Eu não gosto muito de dar exemplo pessoal, porque eu não acho que seja exemplo para a vida de ninguém, mas só para contar esse caso assim, para ilustrar, né? Uhum, Eu tenho redescoberto o jogo de cartas, né? O jogo de baralho. Uma coisa que eu uhum, joguei muito na infância e agora nos fins de semana não temos para onde ir, alguns finais de uhum. tarde, vamos jogar baralho. Já jogamos até apostado, né? Que não é aconselhável, mas eu já joguei apostado e perdi. Assim, então, vamos pensar estratégias, né? Com Para certeza. quebrar essa ansiedade. Tem que ser sempre experiências de quebra, não é? Aham, Experiências de quebra, de desconexão dessa malignidade, né, que está por aí. perfeito, Não querido. deixe a família ficar falando o tempo todo disso, não é? Vamos falar sobre outros temas, vamos. Eu conheço uma pessoa que está aproveitando a quarentena para ensinar o Uhum. netinho a ler. O netinho de 3 anos, a escola fechou e agora quem Legal. ensina? Ela dá aula pro netinho em casa e ele já está sabendo aí várias letras, né? Então, um momento de crise, ele exige de nós o despertar da criatividade, de inventar. Por isso que eu falei que não Uhum, gosto de dicas, né? Porque às vezes as dicas parecem que só tem esse caminho, mas o grande perfeito. caminho é a criatividade que todos nós temos, Uhum, né? Eu, e essas respostas singulares que cada um pode dar dentro da sua realidade, né? perfeito. Gessé, eu acho que dá para mais uma pergunta, ousadamente aqui, como dito, eu não fixei o horário exato. Tem uma pergunta que diz assim: casais, né, que já não estavam em boa relação, eu perdi a pergunta Agora aqui, que mas a vai. ideia era essa. Exato, né, que já não estavam bem na relação, e agora? Como lidar? Porque com a É, proximidade, obviamente, aflora a coisa, né?
É, Eu perdi essa pergunta, mas era nesse sentido. Como lidar, né? Casais que já é. vinham tendo um relacionamento meio problemático, né? Aí, mais uma vez, professor, a gente volta para aquele tema das singularidades, né? Porque não Uhum, necessariamente o fato de você estar mais com sua esposa ou com seu marido vai destruir a relação, né? Não perfeito. necessariamente. Tá? Essa regra não existe. Você pode, inclusive, descobrir novas qualidades nessa pessoa, ter um tempo maior para dialogar, sem se esconder na rotina de montanhas de trabalho, né? Então, Uhum, é sempre visto na realidade de cada casal, né? Essa não necessariamente será o fim do casal. Pode ser um com recomeço, certeza. né? Agora, para isso, a gente tem que acionar também aí o poder de novo, né? O poder da criatividade, da linguagem, da palavra. Então, se o casal não tem essa via, né, da palavra, do simbólico para se refazer, aí vai ficar difícil, com o coronavírus ou sem o coronavírus, né? Vai ficar muito Uhum, difícil. com certeza. Com certeza. Querido, Agora, às vezes o diga. coronavírus é a desculpa que faltava, né? É Porque verdade, já pode ia ser. tudo mal, então agora, já que tem o coronavírus, eu posso me dizer dessa relação com essa desculpa, né? Também. Com certeza. Com certeza. Eu estou tentando buscar algumas outras perguntas aqui, mas estratégias para adolescentes que praticam automutilação. Pergunta difícil essa. Perguntas que exigiriam um tempo muito grande, né? Agora, sim, É, é importantíssimo que esse jovem não venha perder a possibilidade de falar, de partilhar com alguém, né? com Porque certeza. a gente sabe que a automutilação é uma regressão do simbólico para o corporal. Uhum, Então, o que tem que ser garantido a esse jovem é poder, mesmo durante a pandemia, continuar falando, continuar produzindo sentidos, né? Se ele se engaja nisso, ele está com uma boa proteção, né? perfeito. Já Agora, sabe, se ele querido. está, Diga. pronto, Não, não, não pode dá mais falar. tempo, né? Se ele Não, está tomado pela angústia isso. e sem palavra, aí ele pode migrar da automutilação para o suicídio, né? Então tem que Perfeito. assegurar esse jovem a via da fala. Muito bom, com certeza. Do acolhimento mesmo. Já sabe, Tem querido, que de ser mais. antemão, nossa gratidão. Eu que Deixo as suas agradeço. palavras finais, suas atividades, o que é que você gostaria de pontuar, talvez alguma live, o que for, as palavras suas palavras finais, então, ao público aí, a todos aqueles que nos ouviram, nos escutaram. Bem, eu queria só mesmo agradecer a todos. Eu vi aqui vários queridíssimos alunos, amigos, né? Que eu não Aham, vejo. E aí uma forma, o que estamos fazendo aqui é cuidar da saúde mental, não é? Da perfeito, nossa e de todos que estão aqui conectados, né? Então, perfeito. uma forma. Então, eu só tenho a agradecer, dizer que tenho muitas saudades de todos, não é? E que tal fazermos mais uma, né, professor, para a gente poder discutir Com mais esse certeza, tema e não perder a esperança e o sentido, né? Não deixar perfeito, que essas forças da pulsão de morte dominem a nossa vida nesse momento, né? perfeito. Porque Não, a pulsão de morte está aí rondando, né? verdade. Querido, eu acho que a gente já está no limite mesmo, faltam 27 segundos, acabou de aparecer aqui. Agradecer a todos, agradecer a você em nome Muito da obrigado. FGN, no caso, e convidar os presentes aqui. Agora, às 8h30, eu vou fazer uma live Saber Viver e Bem Viver. Quem puder, Olha compareça aí. aí, vai estar no meu Instagram, quer dizer, vai estar no Instagram, @André Arantes ou no meu, Clérison Torres.
Querido, obrigado mais uma Eu que vez. Gratidão a agradeço. todos.